Vamos partir para a parte final então aí do nosso conteúdo. E aí eu vou estar dando as orientações da avaliação aí da próxima semana para vocês, tá? Bom, hoje a gente vai falar basicamente de alguns outros métodos, de algumas outras metodologias ou frameworks da Agile, tá? XP ou Extreme Programming, tá? Esse cara, quem começou a desenvolver quem desenvolveu esses conceitos foi o Kent Beck, tá? Em 1999. Essas ideias já surgiram aí na década de 80. Reparem que são boa parte desse pessoal todo, eles trabalharam ou atuaram muito forte no mercado entre as décadas de 80 e 90 do século 20. Foi exatamente onde houve essa turnaround, né, essa mudança dentro da tecnologia e das empresas da área de tecnologia, tá? O XP ele é uma abordagem orientada a objeto, né, como tendo seu paradigma principal, ou seja, eles trabalham com o conceito de orientação a objeto em termos de tecnologias de desenvolvimento, tá? E o XP se baseia no planejamento, projeto, codificação e teste, tá? Então, se a gente for dar uma olhada aqui rapidamente nessa ilustração, a gente tem aqui o seguinte. Dentro do planejamento, eu vou ter as histórias dos usuários, ou casos de uso, ou user stories, tá? Que também é muito presente no Scrum. Onde se define prioridade, custos, critérios de testes ou critérios de aceitação. Também lá no Scrum tem isso, tá? E esse ciclo vai ter no máximo 3 semanas. No Scrum a gente temos ciclos de no máximo 4 semanas para cada interação, que aqui ele chama interação, lá ele chama-se de sprint, né? Depois é feito então um projeto, tá? Esse projeto é um projeto bem simples, baseado em cartões mesmo, tá? Cartão, ficha, tá? Com soluções pontuais, protótipos, etc, para diminuir risco. É feita a codificação desse projeto e aí surge a característica que mais marca o XP. Na realidade, todo mundo só lembra dessa característica quando a gente fala de programação extrema, o Extreme Programming, que é programação em pares, ou seja, de 2 a 2, tá? Não é duas pessoas codificando cada um na sua máquina pertinho, não. São duas pessoas com apenas uma única máquina, enquanto um codifica, o outro auxilia e acompanha também. Então, essa aqui é a principal característica do XP, tá? Você já praticava o XP lá nos laboratórios de TI, de informática da FAESA, não foi à toa, tá? Depois é feita aqui a parte de testes, onde você aplica os testes de aceitação, testes unitários, etc. E se libera-se um incremento, tá? Dentro do projeto. Calcula-se a velocidade do projeto e assim na próxima interação aumenta-se ou diminui a quantidade de casos de uso ou histórias que vão ser implementadas, tá? Então, dentro do planejamento, o cliente cria um conjunto de histórias, descrevendo características, funcionalidades, etc., que ele pretende do software. Os membros dessa equipe XP ou XP, né, vão dar custos para isso. Normalmente se mede em semanas, quanto tempo eu vou desenvolver em semanas para desenvolver cada um, no máximo 3. Se a história precisar de mais de 3 semanas, a gente divide ela em histórias menores, tá? E aí se faz uma nova atribuição. Isso é interessante porque esse mesmo princípio também é aplicado no Scrum. Então eu tenho uma história que ficou muito complexa, que é muito user history, que é muito complexa, é muito denso. Então eu posso dividir esse cara em sub-histórias, tá? E aí começar a desenvolver cada uma dessas sub-histórias de forma separada, tá? Tem gente que vai chamar isso de epopeia, tem gente que vai chamar isso de não é nem de histórias, é um conjunto de histórias. Agora me fugiu a palavra, o termo que alguns usam, tá? Para poder, quando ele é muito complexo, a gente divide isso aí em outras histórias menores, tá? Bom, os clientes e a equipe XP decidem juntos como agrupar as histórias, tá? Na versão seguinte. Isso, lembra-se que no caso do Scrum também se fazia isso, mas via sprint, tá? E aí tem muito fortemente ligado à questão do PO, né? O PO está ali muito forte dentro do Scrum, coisa que não acontece não necessariamente aqui no XP. A ideia do uso do PO, ter o PO como o cara responsável
normatização em geral do projeto, tá? Aqui não tem. É feito então um compromisso básico para a versão, define-se o que vai ser incluído e há uma data de entrega. E para cada história a equipe do XP determina a ordem com que vai ser implementada cada uma dessas histórias, tá, pessoal? Então o que acontece? Aqui a gente não tem um time boxed tão forte como a gente tem lá no Scrum, tá? Na realidade é feito um acordo para essa entrega e se mede a performance aí da equipe, e aí sabe-se mais ou menos aí com os incrementos começa a se ter ideia de como é que a equipe faz a performance dela, e aí eu melhoro as estimativas de tempo e etc para poder tocar o projeto, tá? Isso aqui é interessante porque aqui, ó, após a primeira versão eu começo a medir a performance da equipe. É importante, eu falei 3 semanas, mas 3 semanas é o seguinte, cada história, como eu vou associar um custo em semanas, no máximo 3 semanas. Então, uma história de 3 semanas é uma história muito complexa para ser implementada, bem complexa. E como eu não tenho a interação, ela não tem uma limitação, tá, de tempo, como acontece no sprint, no máximo 4 semanas, tá? Isso é um diferencial muito grande entre o XP e o Scrum, tá? O projeto usa o princípio do Keep It Simple, ou seja, mantenha isso simples, o máximo simples possível. Trabalha-se muito com cartões do tipo CRC, Class Responsibility Collaborator, tá? Que vai identificar as classes relevantes aos requisitos do sistema, tá? Contendo o nome da classe e sua descrição no cartão, qual é a responsabilidade daquela classe, tá? E quais são as classes que colaboram para ela. Classes mesmo de orientação objeto, tá, pessoal? Quem não viu orientação objeto vai ver orientação objeto, mas basicamente eu vou estar ali muito focado no análise orientada a objeto, tá? Vocês vão ter uma disciplina de projetos e sistemas onde vocês vão ver análise orientada a objeto também, tá? Se for necessário, constrói esses protótipos para diminuir riscos e fazer alguns insights, né? Fazer algumas validações. E a refabricação é importante, mas na realidade na realidade você pode reformatar o código, reescrever o código, melhorar o código à medida que você está trabalhando, tá? O refactor, que a gente chama o termo técnico que a gente usa quando estou trabalhando com código, que é a refatoração do código. Na codificação, se desenvolve vários testes antes e durante o período de codificação faz-se a chamada programação em pares, que é o XP ele recomenda que 2 pessoas trabalhem juntas em uma estação de trabalho de computador para criar o código de uma história, tá? Então, ou seja, não é cada um no seu computador, é um computador só, tá? E aí, à medida que um codifica, o outro valida, o outro acompanha e troca ideias, ou seja, a ideia é manter essa sinergia entre os pares. Depois é realizados os testes unitários e os chamados testes de aceitação, que é onde o cliente realiza, para dar como entregue aquele incremento, ou dar como entregue aquela versão específica, tá, pessoal? Então o XP, vocês vão ver que é um método muito menos cheio de cerimônias. Ele não tem as cerimônias que o Scrum tem, muito pelo contrário, né? Vocês veem que o Scrum é muito mais complexo em termos de cerimônias, em termos de time box, ou seja, cerimônias com tempos bem definidos, produtos entregues em caixinhas temporais muito bem definidas. O XP não, o XP ele é mais leve nesse sentido, mas é um pouco bem mais solto, tá, em relação ao Scrum. O Scrum ele consegue te nortear melhor dentro da aplicação dos seus métodos, ok? Muitos dos métodos ágeis acabam tendo alguns tipos de conversão, ou seja, eles começam a se convergir para alguns pontos. Então, por exemplo, eu posso pensar em aplicar o XP, mas trazer alguns elementos do Scrum, ou dentro do Scrum trazer alguns elementos do XP, isso é normal, tá? Os métodos eles não são excludentes, muito pelo contrário, você pode trazer elementos
vindos de diferentes métodos para montar o seu método ou fazer variações de um método, como por exemplo o Scrum, que é muito normal que se faça isso, variações, por exemplo, do Scrum. Um outro método que é o chamado Agile Modeling, ou IM, quer dizer, a modelagem ágil, tá? Que foi proposta por Scott Ambler também para sistemas bem grandes, tá? E sistemas críticos para o negócio. Todo o escopo e a complexidade desses grandes sistemas deve ser modelado de modo que todos os participantes... Pessoal, só um instantezinho, tá? Vamos lá, voltando lá. Então, todos os participantes eles vão entender, a ideia é que eles consigam entender melhor o que precisa ser realizado, tá? O problema ele tem que ser particionado de forma efetiva entre o pessoal, ou seja, quebrar um problema complexo em partes menores, e a qualidade possa ser avaliada a cada passo. Então, normalmente eu tenho problemas que são muito complexos, tá? E aonde é importante se fazer análise e projeto. Eu preciso fazer análise de projeto, tá? Principalmente para empresas de grande porte, são problemas muito, muito grandes mesmo. Acaba que é importante ter a análise bem feita e o projeto bem feito, tá? Na modelagem ágil, eu vou ter uma coleção de valores e princípios e práticas de modelagem de software, que vai ser aplicado dentro do conceito da modelagem ágil, tá? Vocês vão ver esses conceitos em outras disciplinas. Novamente eu falo da disciplina de projetos e sistemas, que vocês vão ver, tá? Os modelos ágeis, eles são mais efetivos do que os modelos tradicionais, tá? Porque eles não buscam, e aí vamos ponderar um pouquinho, eles não buscam a perfeição, tá? Eles buscam te entregar o bom. Se esse bom evoluir para um ótimo, legal, tá? Quando vocês forem ver a questão de projetos, sistemas, etc., vocês vão ver que os métodos em geral eles querem ser perfeitos, né? Fazer a coisa no mais nível de qualidade que é impossível, né? O ótimo é inimigo do bom. Um dos princípios do Agile é eu conseguir te entregar algo com valor. Vai ser o melhor possível? Não necessariamente, mas eu vou te entregar valor e vou te entregar algo com nível de qualidade bom, tá? Que dentro daquele princípio de processos de melhoria contínua, isso pode melhorar. Tá? Eu posso, de repente, num próximo incremento ou numa próxima interação, melhorar a qualidade da última entrega também, tá? Ao invés de uma vez, numa primeira tacada, eu conseguir te entregar um produto que esteja no estado da arte. E muitas das vezes esses métodos e metodologias a gente busca esse estado da arte, não consegue nem chegar no bom. Por isso que é o velho ditado, o ótimo é inimigo do bom. Você foca no ótimo, não consegue nem entregar o bom e acaba não entregando nada. Alguns princípios assim bem peculiares da modelagem ágil. Modelar com uma finalidade. Então eu vou fazer algo que realmente tenha significado, tá? Sentido e significado. Basicamente muitas vezes é isso aí, mano. Tá? Você não tem nem sentido do que você está fazendo. Usar vários modelos, tá? Cada modelo deve apresentar um aspecto diferente dos sistemas, mas deve usar somente aqueles que realmente que vão ter valor, do tipo, eu vou fazer várias insights, várias modelagens, vários modelos diferentes, mas eu vou utilizar apenas aqueles que realmente vão entregar valor ao final, na hora de criar o modelo. Não estou codificando, estou projetando e modelando, tá? Voltando ao primeiro tópico, é interessante porque quando vocês forem ver a parte de UML, né, outras disciplinas, a parte de modelagem de sistemas, vocês vão ver que existe inúmeros diagramas, vários e vários e vários saídas. Existe diagrama de caso de uso, diagrama de componentes, diagrama de interação, diagrama de transição de estado, diagrama de atividade, tá? Um monte, tá? Um monte. Mas desses centenas, dezenas de diagramas diferentes, quais realmente vão ser úteis para esse projeto? Então eu vou fazer aquilo que é útil mesmo. Então eu cansei de trabalhar, fazer diagrama de sequência, milhares de diagramas que no final nenhum
realmente agregava valor na modelagem. Viajar leve, então deve-se conservar apenas os modelos que fornecerão valor em longo prazo. Então eu vou focar naqueles modelos que realmente vão ter uma vida longa e que realmente vão gerar valor, tá? Nada de inutilidades durante a modelagem, tá? O conteúdo é mais importante que a representação, ou seja, melhor eu ter um conteúdo que seja útil no projeto do que uma anotação de projeto perfeito. Mais uma vez, quando vocês forem ver o ML em outras disciplinas, que é a linguagem universal de modelagem, né, unificada, né, Unified Model Language, vocês vão ver que existem vários tipos de notação. O ML 3.0, o ML 2. Vários tipos de setinha. Se eu tenho uma seta vazada, se eu tenho uma seta com um triângulo na ponta preenchido ou não, se eu tenho uma seta com um V na ponta, se eu tenho uma seta com a linha tracejada, uma linha pontilhada, se a caixa é retangular com cabeçalho, inúmeras notações diferentes dentro do OML. E se perdia muito tempo gerando documentação sintaticamente perfeita, com a notação perfeita, mas o conteúdo não tinha nada ali de útil. Então é melhor eu usar parte da OML ou aquilo que realmente me agrada, às vezes até usando de forma errada alguns objetos e notações da OML, mas que eu consiga passar a mensagem, que é a mensagem qual que é? O projeto que eu quero implementar, como deve ser implementado, o que eu estou projetando. Ou seja, o conteúdo, o significado, a semântica é muito mais importante do que simplesmente a forma. Tá? Eu vivi muitos anos disso aí, tinha softwares para isso, tinha consultores para isso de qualidade. O cara era extremamente chato para isso, em que ele não se preocupava se aquilo que eu estava modelando estava correto ou de acordo com os requisitos. Sim, se a forma com que eu estava fazendo estava correta. Tá? Conhecer os modelos e as ferramentas que você vai usar, você tem que saber trabalhar com essas ferramentas, tá? E adaptar de forma local, de acordo com as suas necessidades, esses princípios e o desenvolvimento aí desses projetos. Ok, pessoal? Então aí, de forma geral, eu deixo aí para vocês algumas referências. O Manifesto Ágil, do Ken Beck, muito legal. A Engenharia de Software do Prisma, que é o livro base nosso aqui. E The Scrum Guide, o guia definitivo, tá? Que é do Jeff Sutherland, tá? Que é interessante também para poder se trabalhar. Ainda, antes de passar para os últimos slides, tem um livro muito bom, se chama, vou botar depois para você, Scrum, a arte de fazer o dobro na metade do tempo, tá? Esse livro é muito bom, que é do Jeff. Vale a pena caso vocês queiram depois achar por aí para ler, caso vocês queiram se aprofundar um pouquinho no Scrum, tá? Não é um livro de certificação nem nada, mas é um livro que traz muitas histórias. Ele conta muito aí como é que foi o processo de criação do Scrum, como foi o processo que ele descobriu as técnicas e ferramentas, como ele desenvolveu, os fracassos que ele teve durante a vida dele, tá? Então é um livro bem interessante aí para vocês, caso vocês queiram se aprofundar um pouquinho mais dentro do... Eu passei para vocês da Amazon.com, né? Vou passar aqui da Amazon BR aqui. Então, caso vocês queiram se aprofundar um pouquinho, pouco mais, né? Dentro aí da metodologia do Scrum, acho que vale bastante a pena, tá, pessoal? As empresas hoje em dia estão cada vez mais procurando aplicação direta aí de métodos ágeis, seja empresas de tecnologia, seja empresas de engenharia, seja as empresas que forem, eles querem, porque é pela capacidade que a gente tem de adaptação desses métodos, tá? Bom, deixa eu desligar um pouquinho essa câmera aqui, que o meu upload está um pouco lento, tá, pessoal? Seguindo, galera. Método de desenvolvimento de sistema dinâmico, o DSDM, Dynamic System Development Method, tá? Ele é um método que
focado em um projeto, tá? E não é muito conhecido, tá? Tá até, o material está até em inglês aí que a gente traz para vocês. Ele não é muito famoso em tempo de uso, tá? E ele tem assim 8 princípios básicos, né? Focar no negócio, tá? Entregas pontuais, colaboração, nunca comprometer a qualidade, criar incrementos baseado em fundações firmes, tá? Desenvolver de forma interativa, comunicação contínua e clara e controlar, tá? Demonstrar controle, tá? Esse foi um método da década de 90, que é uma evolução do RAID, tá? E aí foi muito baseado na tecnologia chamada Power Build, e depois esses casos que vocês queiram ler, tá? Foram desenvolvendo uma evolução aí em cima do RAID. Foi criado um consórcio, que é o chamado GSTM Consortium, tá? Fundado em 94, ok? Por vários experts na época aí na área de desenvolvimento e engenharia de software. Por exemplo, algumas empresas que adotaram esses métodos inicialmente: British Airways, American Express, Oracle, Logica, são algumas empresas aí que adotaram esse método aí dentro da sua linha produtiva, tá? Esse é mais um daqueles métodos que, quando eu falei de RAID com vocês, que eu falei que algumas empresas de tecnologias começaram a desenvolver movimentos evolutivos em cima do RAID, tá? A Microsoft foi um e esse foi outro também, tá? Resumidamente, galera, esse aqui é o fluxo aí do Scrum. Eu deixo aí como resumão para vocês, né? Então eu tenho sprints que vão ter até no máximo 30 dias ou 4 semanas. A cada 24 horas eu vou ter uma daily para acompanhar a equipe de 15 minutos, tá? Vou ter o backlog da sprint, que é formado por aqueles itens que vão ser concluídos dentro da sprint. Eu tenho o backlog do produto, que é a relação de itens e pendências do produto, tá? Mantido pelo PO, o Project Owner, é o único cara que pode mexer nisso, é uma lista priorizada, tá? Lembrando que dentro da Daily nós vimos isso, a gente sempre vai buscar responder 3 perguntas, não a equipe toda, mas cada componente da equipe, né? O que eu fiz desde a última Daily, ou nas últimas 24 horas, tá? Que dificuldade eu tive e o que eu pretendo fazer nas próximas 24 horas aí em prol do projeto e da equipe, etc. E ao final da sprint, deseja-se entregar uma nova funcionalidade ou um novo incremento, né? E ao final da sprint nós temos mais cerimônias. Eu tenho a retro, eu tenho a sprint review, então e depois a sprint planning para a próxima sprint. Então o Scrum ele é cheio dessas cerimônias aí. A agilidade ou os métodos ágeis, eles podem ser aplicados para qualquer processo de software, tá? Primeiro, mas eu tenho algumas coisas que são essenciais para que a coisa rode. O processo seja projetado de modo que permita a equipe de projeto adaptar tarefas e aperfeiçoá-las. A condução do planejamento para que se entenda a fluidez de uma abordagem de desenvolvimento ágil. É importante que a equipe entenda e as pessoas que estão à frente conduzindo também entendam que é necessário ter essa fluidez. Eliminar tudo menos os produtos de trabalho mais essenciais e mantê-los simples. Keep it simples, tá? Quer dizer então que vai jogar todos os materiais de engenharia de software, projeto, não vai se jogar fora. Mas eu vou manter aquilo que realmente vai me dar valor. Então, por exemplo, eu vou manter os casos de uso, eu acho interessante. Os diagramas básicos da OML, para minha equipe, para o meu cliente, vai dar valor? Vai dar valor, então eu vou manter. Tá? É muito errôneo e muitos pensam que os métodos ágeis simplesmente vieram para explodir toda a engenharia de software. Muito pelo contrário. Tá? Eu posso continuar ainda fazendo ações de projeto, modelando e projetando da forma tradicional. No entanto, eu vou manter aquilo que realmente gera valor e entrega valor no meu projeto, que é um dos princípios mais básicos aí da agilidade ou do ágil. Tá?
Se enfatizar uma estratégia de entrega incremental, que forneça o software funcionando ao cliente, isso é muito importante. Software funcionando é mais importante que a documentação. Lembre-se daquelas 4 frases, tá? Isso é muito importante mesmo. Tem novamente aquele resumão aí das cerimônias do Scrum que nós vimos aí, debatemos bastante em cima deles. PO com o seu Product Backlog, o time de desenvolvimento, tá? O backlog da sprint, a sprint de 1 a 4 semanas, as dailies, tá? O Scrum Master com o papel aí de zelar e manter e ser um facilitador, um líder servidor e etc e tal dentro do Scrum, o Sprint Review, tá? O conceito de drone, a sprint, a retrospectiva da sprint, o sprint planning que está aqui no início aqui para definir o sprint backlog. Então assim, isso tem que estar na veia, tá? Quando vocês forem falar de Scrum, tá? Isso é o basicão. Bom, quais são as tarefas então do Scrum aí, resumidamente? Backlog, que é a lista de pendência. Sprints, que é o conjunto de aquela faixa temporal, aquela time box de 1 a 4 semanas, onde eu vou desenvolver uma sublista de pendências. As cerimônias Scrums, sejam as dailies, a Sprint Review, Sprint Plan e Retrospective, tá? Todas time box. As entregas finais, que é lá normalmente na Sprint Review. Hoje mesmo participei de um Sprint Review. Hoje participei de um Agrume, né? Por exemplo, isso é interessante. A gente já está trabalhando com algumas cerimônias que estão diferentes, não são nativas, digamos assim, do Scrum, que é, por exemplo, Grooming, que é descoberta. Então marca-se uma reunião de 4 horas, por exemplo, pega-se os backlogs e começa a prototipar algumas coisas, e aí os usuários, os POs e o time de dev envolvido, e a gente começa ali a descobrir coisas novas que podem ser implementadas, ou podem ser simplificadas, tá? ou bugs, por exemplo, que poderiam vir a ocorrer, e validar algumas ideias também, tá? Então, assim, o que vocês têm que guardar também dos métodos ágeis é exatamente essa capacidade que eles têm de se manter e se adaptar e entregar valor o mais rápido possível para o seu cliente. A gente não vai esgotar métodos ágeis aqui, eu acho que foi só uma introdução para vocês, principalmente em cima do Scrum, que tem muita coisa aí, muito mercado também, que isso também é importante.